Deus, tudo bem? Aqui é o Vinícius e eu queria compartilhar com você hoje uma palavra, um ensinamento que Deus me deu e eu não queria deixar só para mim, quero passar para você também. E o tema de hoje é 3 espíritos que estavam dominando a maioria das pessoas na época do profeta Oséias. Hoje nós vamos tirar lições disso. Então vamos lá. Os 3 espíritos que estavam dominando o povo naquela época era o espírito da luxúria, que está lá em Oséias 4, verso 12. O espírito da prostituição, que está lá em Oséias capítulo 5, verso 4. E o terceiro espírito que estava dominando a maioria daquelas pessoas era o espírito da loucura. Então nós vamos começar a falar sobre o espírito da luxúria, que está em Oséias 4, verso 12, que diz assim, ó: O meu povo consulta a madeira, e a vara responde. O espírito da luxúria os engana. Então, primeira coisa que você deve saber, quem tem o espírito da luxúria está em engano. É aquela palavra de Isaías que diz assim, o doce é amargo, o amargo é doce, a luz é trevas, e as trevas são luzes para esse tipo de pessoas. Eles entendem tudo invertido, tudo ao contrário, por causa do espírito da luxúria. E aí ele continua, o espírito da luxúria os engana, eles se corrompem, se afastando da obediência a Deus. Então, quem tem o espírito da luxúria vai ser enganado, vai se corromper e vai se afastar da obediência a Deus. E o que é luxúria? Eu anotei aqui e queria passar para você rapidinho o que é luxúria. Luxúria significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade, é vício de desejos sexuais, usar o sexo sem a razão, é um comportamento sexual exagerado, é um sexo sem se importar com as consequências, é colocar o sexo acima de todas as outras coisas. É uma pessoa que é escrava do sexo. E o livro de Oséias vai falar um pouquinho sobre esse espírito da luxúria. Vai dizer assim, ó, Oséias capítulo 4, verso 10, vai dizer que quem tem esse espírito deixa de buscar o Senhor. No Oséias capítulo 4, verso 11, lá está escrito que o espírito da luxúria tira o coração da pessoa, isso quer dizer o que? Rouba o coração da pessoa. E no versículo 12 que nós lemos aqui, o espírito da luxúria vai enganar, vai nos fazer entrar em prostituição, vai nos afastar de Deus. E se nós não nos arrependermos, vai acontecer Oséias capítulo 4, verso 18. Seremos envergonhados. Então, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de luxúria ele saia da sua vida e da minha vida. Que vençamos esse espírito de sensualidade, de promiscuidade. Que vençamos esse espírito de desejos sexuais ilícitos que vão contra a palavra de Deus. Isso não faz bem, isso faz mal. Amém? Isso não é normal. Outro espírito que estava dominando o povo naquela época era o espírito da prostituição. E no livro de Oséias, capítulo 2, verso 2, Deus ele vai pedir para que o povo tire a prostituição dos seus olhos. E aqui também ficou alerta para a gente. Vamos tirar a prostituição dos nossos olhos. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com o que você vê na rua. Tome muito cuidado. Abandone a pornografia. Abandone os vídeos pornográficos. Abandone as revistas pornográficas. Abandone essas coisas, isso não faz bem. Tire toda prostituição dos seus olhos. Cuidado com as fotos sensuais. Pare de seguir pessoas que colocam fotos sensuais. Arranque, abandone isso, em nome de Jesus. Aí, olha, Deus ele continua dizendo em Oséias capítulo 2, verso 5, para o povo parar de ir atrás de amantes. E se você me ouve, me assiste agora e tem amantes, abandone os amantes. Abandone, isso veio pelo espírito da prostituição. Abandone os amantes. E Oséias capítulo 5, verso 4, essa eu quero ler com você, que diz assim, ó: Não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está dentro deles e não conhecem o Senhor. Olha que interessante, não querem consertar as suas atitudes, não querem voltar para Deus, porque o espírito da prostituição está dentro deles. Guarde isso. Aqueles que têm o espírito da prostituição, eles não querem consertar os seus caminhos. Eles não querem voltar para Deus. Ou se querem, não conseguem. E eles não conhecem o Senhor. Olha o perigo do espírito da prostituição dentro da gente. Vai nos afetar nessas 3 coisas. Então,
Vamos ordenar as nossas ações, vamos voltar para Deus e vamos conhecê-lo. É por isso que muita gente não quer ter uma comunhão firme com Deus, sabe? Porque tem mais prazer no sexo, tem mais prazer numa conduta sexual errada do que ter uma comunhão com Deus. É por isso que muitos não querem ter um compromisso 100%. Só querem frequentar igrejas e depois viverem nas suas promiscuidades, nas suas prostituições sexuais. É por isso que muitos não querem se batizar. Porque sabem que terão que ter compromisso, mas não querem. Porque se agradam mais dos frutos da carne do que terem um fruto do Espírito. E você hoje decida ter um compromisso com Deus. E abandone as vossas prostituições. Em nome do Senhor Jesus. É por isso que você não quer ter um compromisso com Deus sério. Porque você gosta de uma conduta sexual errada. Acorda enquanto é tempo. E que Deus nos ajude a vencer o espírito da prostituição. Em nome de Jesus. E em Oséias capítulo 9, verso 1, Deus ele vai dizer que aqueles que têm o espírito da prostituição abandonaram a Deus. E aí, por consequência desses dois espíritos, vem o terceiro, o espírito da loucura. Isso está lá em Oséias capítulo 9, verso 7, que diz assim, ó: chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da desobediência à palavra de Deus. Na minha opinião, o espírito da loucura, ele pode ser fruto do espírito da luxúria e da prostituição. Paulo ele vai dizer que aquele que se deita com uma prostituta se torna uma prostituta com ela. O que isso quer dizer? Ora, quando eu me deito com uma pessoa, o que tem naquela pessoa passa para mim. E quando eu me deito com mais de uma pessoa, eu vou pegando essências de pessoas e trazendo para dentro de mim. E o que isso vai acontecer comigo? Isso vai corromper a minha identidade, vai corromper o meu caráter. E eu vou viver dentro de mim uma verdadeira confusão. Por isso que muita gente está ficando louca. Porque faz sexo com um monte de gente e aí começa a pegar a essência de todas aquelas pessoas que fez sexo e traz para a sua identidade e corrompe a si próprio. Aí passa a ser uma pessoa confusa, não sabe o que fazer da vida. É uma pessoa perdida. É uma pessoa que não tem propósito, não sabe por que está aqui na Terra, por causa de quê? Da confusão. E se isso continuar, pode virar loucura. E o que fazer então para a gente vencer esses três espíritos? O próprio livro de Oséias vai nos ensinar algumas coisas para a gente vencer o espírito da prostituição, o espírito da luxúria e o espírito da loucura. Primeira coisa que nós devemos fazer, está lá em Oséias capítulo 2, verso 7. Deus ele vai pedir: Israel, volte para o seu primeiro marido. Primeira coisa que você tem que entender para vencer a luxúria e a prostituição, você tem que entender que Deus ele tem que ser o seu primeiro casamento, o seu primeiro marido. Você tem que entender que é Ele que vai suprir as suas necessidades e não o sexo é que vai suprir as suas necessidades. Porque se você é viciado em sexo, você acha que o sexo está te suprindo, mas não está, pelo contrário. Está te corrompendo, está te destruindo a sua alma, está destruindo o seu espírito, está destruindo a sua identidade. Então entenda isso, Deus ele tem que ser o seu marido. Case-se com Deus, não tenha pressa de arrumar alguém. Se você tem que arrumar alguém hoje, é Deus. Se você tem que casar com alguém hoje, é com Deus. Outra coisa que o livro de Oséias vai nos ensinar, nós temos que ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus para vencer o espírito da prostituição, da luxúria e da loucura. Está lá em Oséias 2, verso 14. Em Oséias capítulo 4, verso 6, Deus ele vai pedir para que o povo conheça o Senhor, para que o povo não rejeite o conhecimento. Então, se a gente quer vencer esses espíritos, nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Nós temos que comer a palavra, ela tem que ser o nosso refúgio. O salmista vai dizer que a palavra refrigera a nossa alma. Então, a palavra de Deus é como se fosse o ar-condicionado da nossa alma. Então, quando a gente estiver naquele pico de ansiedade, naquele pico, naquele fogo, para se entregar à luxúria e à prostituição, que nós refrigeremos a nossa alma meditando na palavra, né? E não rejeitemos a palavra do Senhor. Deus também vai pedir para que nós nos convertamos das nossas ações erradas, que consertemos as nossas ações. Está lá em Oséias capítulo 5, verso 4. Em Oséias capítulo 5, verso 15, Deus ele vai pedir para que o povo reconheça que está errado.
Ora, se você está errado, reconheça. É o primeiro passo para a sua mudança. Agora, se você vive na luxúria e na prostituição e acha que não está fazendo nada errado, infelizmente você vai continuar nessa. E aí Deus também vai pedir: reconheçam-se que estão culpados e comecem a me buscar na madrugada. Em Oséias capítulo 6, verso 3, Deus vai pedir: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Em Oséias capítulo 6, verso 6, Deus vai pedir: quero misericórdia. E eu quero que vocês me conheçam muito mais do que sacrifícios e holocaustos. Então Deus vai pedir para o povo misericórdia. Misericórdia é o quê? É perdoar. Por que as pessoas estão com vícios? Estão se entregando à luxúria e à prostituição sexual? Porque elas não perdoam, elas têm mágoas, elas têm traumas do passado, traumas de infância, cresceram com isso, não trataram e acabam tentando descarregar esses problemas emocionais no sexo. É por isso que você faz sexo toda hora e com um monte de pessoas. Você não perdoa as pessoas que um dia te maltrataram, te magoaram, te traíram, ou seja lá o que for. Então, para nós vencermos o espírito da prostituição e da luxúria, nós temos que perdoar. Perdoar a todos. Amém? Outra coisa que Deus vai pedir, Oséias capítulo 12, verso 6, Ele vai pedir para a gente se converter e esperar em Deus. Por que muita gente também cai no espírito da prostituição? Porque não sabe esperar o tempo certo para ter uma pessoa correta do seu lado. E aí atira para tudo quanto é lado, é apressado, é apressada, casa na pressa, só pelo fogo de poder fazer o sexo. Não faça isso. Espere em Deus. Não tenha pressa para arrumar alguém. Amém? Deus ele vai pedir no capítulo 14 de novo para o povo se converter, abandonar as práticas erradas, e no versículo 4 do capítulo 14 ele vai dizer que vai sarar as nossas infidelidades. Então eu termino profetizando que se você quiser vencer, começar a vencer, dar o pontapé inicial para acabar com o espírito da luxúria, o espírito da prostituição e o espírito da loucura, que Deus ele comece a sarar as nossas infidelidades. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra ela fez sentido para você, comenta aqui o que você entendeu e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus abençoe, que Ele guarde você e que Ele tenha misericórdia de nós.